Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana. Nós estamos estudando o Velho Testamento e apesar de eu gravar esses vídeos aqui, é muito importante que vocês façam o seu estudo personalizado, o seu estudo pessoal das Escrituras. Existem coisas que o Senhor quer revelar à sua alma mediante ao seu esforço individual de aprender na palavra dele. Então esses vídeos, eles se somam a mais um auxílio de estudo. Não devem ser o seu enfoque principal para aprender com as Escrituras. E hoje nós vamos pular para 2 Reis e vamos estudar alguns capítulos lá. Agora é a hora de falar de Naamã. Naamã era bem popular naquela época, afinal a Síria ela era uma das potências. E Naamã, ele tinha praticamente tudo o que um homem podia pedir naquela ocasião, mas era doente. Ele tinha lepra. Lepra é uma doença que dá na pele, que naquela época era incurável. Hoje tem tratamento, tem cura, mas naquela ocasião era tão terrível que os leprosos eles tinham que ser apartados do povo, né? Na casa de Israel eles ficaram fora da cidade, inclusive fala nessa aula sobre os leprosos. A gente vai ver lá para o último capítulo. Mas estava lá Naamã com sua lepra. E o que vai acontecer, vocês já ouviram falar, né? Ele vai ser curado da lepra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse milagre de Naamã, de ser curado da lepra, uma doença terrível. Hoje a gente pode comparar talvez com câncer, um câncer maligno, AIDS, qualquer dessas doenças que nós não conseguimos curar, né? Uma debilidade mental que a mente vai se deteriorando, talvez Alzheimer, enfim, essas doenças que são terríveis para nós e nós não sabemos como tratar, como curar de forma adequada. Mas para Deus nada é impossível e tudo isso começa com o testemunho de uma jovem das moças. Eu fico muito feliz quando vejo jovens compartilhando o testemunho deles. Aquela menininha, ela tinha sido vendida como escrava e ela tinha todos os motivos para se revoltar, para achar que a vida dela não valia nada, para adotar costumes da região onde ela estava vivendo agora. Mas o que nós aprendemos nesse texto é que ela continuou fiel aos convênios que ela tinha aprendido no lar, aos convênios que ela tinha aprendido na igreja. Ela sabia quem era o Deus dela. Bom, essa menina falou para a senhora, para a esposa de Naamã: quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a fé dessa menina. Talvez ela nunca tivesse visto Eliseu, mas ela tinha um testemunho espiritual que ele era o profeta de Deus e que aquele profeta podia curar a lepra de Naamã. De alguma forma, aquele testemunho simples está resumido aqui em uma frase: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Tão simples, mas foi profundamente no coração dessa mulher. E ela compartilhou isso com o marido dela. Assim falou a menina que era da terra de Israel. Então o rei da Síria falou: eu vou mexer uns pauzinhos aqui para você encontrar esse profeta. Mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, ele ficou preocupadíssimo, porque disse: mas e agora? Quem sou eu para restaurar alguém da lepra dele? Que diferença, o testemunho de uma jovem fiel, que agora era escrava, e um rei de Israel, que deveria dar o exemplo, são completamente opostos, não é? Enquanto ela testifica que ele é um profeta, o rei nem pensa em profeta aqui. Ele mais diz: quem sou eu para fazer alguma coisa? Isso daí, ele só quer arranjar um motivo para vir fazer guerra comigo. Mas isso chegou nos ouvidos de Eliseu, e ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi até a casa de Eliseu. Agora,
Eliseu, ele não saiu para receber Naamã. Antes mandou um mensageiro e disse para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás purificado. Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar que está leproso, né? E restaurará o leproso. Então ele tinha uma concepção sobre o que o profeta... Ele tinha uma expectativa, né? É isso que o profeta vai fazer. Mas o profeta não fez aquilo. Aliás, ele nem viu o profeta, tinha saído da cidade dele, com todos os carros, tudo, para ver aquele homem e nem... Assim, a gente entende o que é isso porque a gente vive num mundo de títulos, de poder, né? Imagina que um alto executivo de uma grande empresa quer falar com você. Você vai dizer o que para ele? Não posso, né? Ou fala com meu amigo aí, depois meu amigo dá o recado. Então é mais ou menos assim que Eliseu, é mais ou menos assim que Naamã se sentiu. Ficou indignado. Mas felizmente havia uns dos servos, e que bom ter bons amigos, não é? Porque às vezes a gente se equivoca e precisa de alguém para lembrar a gente de coisas importantes, das coisas certas do reino de Deus. E esse servo falou pro Naamã o seguinte: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Porque Naamã disse: tem rios muito melhores, né? Em Damasco. Está tudo muito melhor do que Israel. Por que vou me lavar nesse esgoto aqui 7 vezes? Bom, mas realmente não era algo difícil. Eles já estavam perto lá, né, em Samaria. Não foi algo difícil. Se fosse algo difícil, ele faria? Com certeza faria. Então, por que não fazer algo fácil? E aí, então, ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu. A sua carne foi restaurada, como a carne de um menino, e ficou purificado. Quantas lições dá para aprender aqui? Muitas. Primeiro, obediência exata. Nós temos que seguir as ordens do profeta com exatidão. Porque se Eliseu ele se banhasse em outro rio, não ia adiantar. Se ele se banhasse no Jordão 5 vezes, 6 vezes não ia adiantar. Ele teve que se banhar 7 vezes. Por que 7, Lucas? Não sei, o profeta mandou isso para ele. Aposto que também Naamã não sabia. Mas ele foi lá e obedeceu. Um pouco relutante no começo, mas o importante é que obedeceu e recebeu o milagre. Talvez 7 tenha a ver com o número da perfeição, né? Que a gente vê tanto na Bíblia. Significa completude, significa que Deus, o perfeito, pode fazer a tua vida ser completa. Mas, de qualquer maneira, a lição aqui é a obediência. Nós precisamos ter obediência. Não obediência seletiva, obediência na forma que a gente quer, mas obedecer todas as leis de Deus como Ele nos ordena. O que aconteceu foi, então, um milagre também espiritual, porque ele se converteu dizendo: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do teu servo. Aí Eliseu disse: não quero presente nenhum. Mas depois que ele estava a caminho, foi o servo de Eliseu atrás e disse: na verdade a gente quer um presente sim. Pelo que Eliseu, ele fez isso em oculto. Olha a ganância. Teve uma consequência dura para ele. Mas pegou os presentes de Naamã. E Eliseu perguntou: onde você estava? Não saí daqui não. Estava aqui o tempo todo. Sei. Olha, por você ter feito isso, a lepra que estava em Naamã vai ser sobre ti. E não só sobre ti, tua descendência também. Olha só. Isso é um símbolo para nós do que a ganância pode fazer. Ela pode nos corromper, literalmente. Então, tomemos muito cuidado com a cobiça, com o desejo por coisas materiais. O capítulo 6, ele conta a história de quando o exército da Síria, que já deve ter mudado o rei da Síria, porque o ministério de Eliseu durou um pouquinho, hein?
Aí, o que acontece? O rei da Síria não conseguia atacar Israel. Porque Israel recebia inspiração da onde devia ir, da onde não devia ir. E vendo que os exércitos de Israel eram favorecidos, o rei da Síria pensou, tem algum espião aqui. Aí eles não descobriram nenhum espião e falaram, não, na verdade, eles têm um profeta. E o profeta diz aonde eles devem ir e onde não devem ir. Aí o rei da Síria falou, tudo bem, então, a gente vai pegar esse profeta e vai acabar com essa farra aí, porque eu quero dominar Israel. Bom, acontece que foi um exército inteiro para a casa de Eliseu. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Já pensou? Se você acorda de manhã, abre a tua janela e você vê um exército inteiro querendo a tua cabeça. Aquele moço ficou em desespero. Dou razão para ele, né? Eu também ia ficar. Uma das maiores potências da terra envia um exército para te matar. Bom, a reação foi totalmente diferente de Eliseu, porque enquanto o moço, né, o servo de Eliseu, dizia, ai meu senhor, que faremos? Eliseu disse, não temas. Lembra que eu falei que os profetas, eles sempre nos acalmam, eles sempre têm uma visão mais ampliada do plano de Deus e eles são otimistas? Então ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que contra nós. E então Eliseu orou da seguinte maneira, Senhor, peço que abras os olhos do moço, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, havia os exércitos espirituais lá. O que acontece depois é que o exército da Síria é ferido de cegueira, e eles são levados a um outro lugar, né, até Samaria. Chegando em Samaria, Eliseu pediu que o Senhor abrisse os olhos deles. Eles perceberam que estavam no meio da cidade. O rei de Israel, então, disse para Eliseu, vou matá-los, né? Eram os inimigos deles, estavam fazendo guerra. Que ótima oportunidade, seria uma grande vantagem a Israel, mas o Senhor não se aprazia em derramamento de sangue. E por isso, o Eliseu disse, não os matarás. Mataria tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão ao seu Senhor. Então tinham que tratar eles bem, mesmo os inimigos da casa de Israel. E foi isso que aconteceu. Eles receberam pão, água, receberam um banquete. E depois de serem fortalecidos por aquele alimento, estando no solo, na capital inimiga, ainda assim foram bem tratados e foram para o seu Senhor. E olha que maravilha isso, porque diz a Escritura, não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Que maneira maravilhosa de vencer uma guerra. O Senhor não só protegeu Eliseu, mas também protegeu todo Israel. Agora vamos tirar algumas lições daqui. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Pois é, isso não é verdade. Esse sentimento não vem de Deus. Por mais que essas coisas sejam reais e difíceis, né? Eu não estou negando que você não sinta uma profunda solidão, mas eu quero dizer para vocês que mais são os que estão contigo do que contra ti. Você pode orar como Eliseu orou, para que seus olhos sejam abertos e você veja o poder de Deus na sua vida. Todos esses milagres que foram realizados aqui nessas escrituras, eles vêm pelo poder de Deus. Não era Eliseu, ele era um instrumento para realizar. Isso pode acontecer na sua vida também, porque Deus, o mesmo Deus de Eliseu é o seu Deus hoje. Então, se estiver difícil, ore a Deus e peça, Senhor, me ajuda. Eu preciso achar o meu machado que está debaixo da água. Eu preciso que o meu filho seja curado. Eu preciso que, enfim,
essa guerra, essa contenda acabe, porque eu não aguento mais. O Senhor, Ele vai te conceder, vai te abençoar. Bom, pessoal, esse foi o Vem Segue-me de hoje. Tem o capítulo 7 também, que tem alguns ensinamentos importantes. Eu vou deixar para que vocês estudem, mas vocês vão ver outros milagres de Eliseu aqui. Eu sei que Deus nos ama e que Ele nos abençoa hoje com profetas, que nós devemos apoiá-los e os milagres acontecem em nossa vida. Até a próxima, pessoal.